galerinha! Boa tarde! Tudo bem com vocês? Então, hoje mais uma aula super tranquila, super de boa, né? Mais uma função sintática que nós vamos apresentar hoje para vocês. Eu espero que todos terminem de assistir a essa aula e fiquem assim com conteúdo show de bola na cabeça, sem nenhuma dúvida, tá? Mas, para isso, você precisa a todo momento pausar o vídeo e fazer as suas anotações no caderno. Não esqueçam, viu? Quem assiste ao vídeo dessa forma, fazendo as anotações, com certeza as dúvidas serão bem menos, tá bom? Então, vem comigo que hoje nós vamos aprender mais uma função sintática. Estão preparados? É o adjunto adnominal. Professora, eu já ouvi falar sobre esse conteúdo. Isso mesmo, é um conteúdo que vocês já viram lá no 7º ano e agora no 8º ano nós vamos retomar e vamos aprofundar um pouquinho mais, tá? Então vamos comigo aqui prestar atenção no que vem a ser essa função sintática. Para que serve o adjunto adnominal, professora? Primeiro, ele é um termo acessório na oração. Então, a gente já viu, assim como o adjunto adverbial, o adjunto adnominal também ele está ali para trazer um algo a mais. Como eu já expliquei para vocês, o acessório, ele traz um algo a mais. Ele deixa a oração com um sentido mais ampliado, com alguns termos mais detalhados. Não é que ele é obrigatório estar na oração, tá? Ele pode ser retirado. Mas algumas vezes, quando a gente retira esse adjunto adnominal, a gente vai deixar de delimitar, de determinar algum termo. Então, se ele está lá, é porque ele está querendo enfatizar que termo é aquele. Então, o primeiro ponto que a gente precisa saber, adjunto adnominal é um termo acessório da oração. Tranquilo? Segundo ponto, é utilizado para atribuir, determinar, modificar ou classificar, um substantivo. O que o adjunto adnominal vai fazer então? Ele vai pegar aquele substantivo e vai modificar o sentido dele. Ele vai trazer ali uma informação a mais para aquele substantivo. E essa informação a mais, essa modificação, pode estar no sentido de determinar, de modificar, classificar, tá? Então, a gente tem que tomar cuidado no sentido que aquele adjunto adnominal está trazendo para o substantivo. Então, ele vai estar ali para acrescentar, para somar, trazer uma informação a mais, certo? Segundo, acompanha sempre o substantivo nuclear de uma determinada função sintática. Professora, o que é um substantivo nuclear? Nada mais é do que o núcleo, né? Então, a gente pega ali o núcleo do sujeito, por exemplo. Ele vai ser representado ali por um substantivo ou por uma palavra substantivada. O núcleo do objeto direto, o núcleo do objeto indireto, né? Vão ser representados sempre ali por um substantivo. Ou, nesse caso, uma palavra substantivada também, que vem ali um artigo antes dela. Então, quando eu pego aquele núcleo e acrescento a ele informações, eu vou estar acrescentando nada mais do que adjunto adnominal. Logo, logo, lá na prática, vocês vão ver como é que isso funciona, tá bom? E vamos sempre prestar atenção. A própria palavra, gente, a nomenclatura, traz muito significado pra gente. As letras ad, né, o A e o D, antes dos termos, significam estar junto. Como assim? Dá uma olhada aqui. Adjunto, adnominal. Ad significa junto. Junto, o próprio nome diz, né? Então, adnominal, junto ao nome. Junto ao nome, nesse caso, junto ao núcleo do substantivo. Ao núcleo do termo, sendo representado por um substantivo. Deu para entender? Então, tá bom. Então, sempre retomando, o adjunto adnominal vai estar junto ao nome. E esse nome é representado pelo substantivo. Tá certo, turminha? Vamos lá, então. É o termo da oração que sempre está ao lado de um substantivo. Vamos ver quais são as classes gramaticais que desempenham a função de adjunto adnominal, né? Vamos dar uma olhadinha aqui, olha só. O adjunto adnominal pode ser representado por um adjetivo, uma locução adjetiva, pronome adjetivo, numeral e artigo. Então, são essas 5 classes aqui
que vão exercer na oração a função sintática de adjunto adnominal. Adjetivo, aquilo que caracteriza, né? Aquela classe gramatical que traz ali uma caracterização para o substantivo. A locução adjetiva, o mesmo papel do adjetivo, mas aí eu vou ter mais de uma palavra. Pronome adjetivo, a gente trabalhou lá atrás, vocês viram lá no 6º aninho. Pronome adjetivo é aquele pronome que acompanha o substantivo, tá? E o numeral, né? O próprio nome diz. E o artigo, tanto artigo definido quanto artigo indefinido. Então, são essas classes. Apareceram ali na oração, sem medo de errar, adjunto adnominal, se eles estiverem acompanhando o núcleo, tá bom? E para você lembrar e não esquecer dessas 5 classes, a gente vai apresentar para vocês uma palavra que vocês já conhecem, na verdade, a palavra plana. Ela vai ajudar vocês a lembrarem dessas 5 classes gramaticais. Como assim, professora? Plana. Dá uma olhada aqui, galera. Plana. O que representa o P? Pronomes, que são os pronomes adjetivos. O que é um pronome adjetivo? É aquele que acompanha o substantivo, porque nós temos também os pronomes substantivos. São aqueles que vão substituir. Geralmente, são representados pelos pronomes pessoais do caso reto, eu, tu, ele, nós, vós, eles, pronomes oblíquos, tá? Mas os pronomes adjetivos, eles vão estar sempre ao lado de um substantivo. Então, ele vai exercer a função de adjunto adnominal. Meu carro chegou. Olha aqui, ó, meu carro é o meu sujeito. Carro é o núcleo do sujeito, representado por um substantivo. Então, o pronome adjetivo está aqui, ó, ao lado dele. Qual é a função sintática? Adjunto adnominal. A mesma coisa vai acontecer aqui, ó, o L de locuções adjetivas. O professor de português. Então, esse de português é uma locução adjetiva que está modificando o sentido de professor. Não é um professor qualquer, professor de português. Eu tenho aqui uma locução adjetiva que na sintaxe funciona como adjunto adnominal. Mais à frente, nós temos o primeiro A, que a gente vai falar que representa os adjetivos. Vi lindas mulheres ontem. Então, aqui, ó, lindas é um adjetivo que está funcionando como adjunto adnominal do núcleo mulheres. Então, eu não vi qualquer mulher, eu vi lindas mulheres. Aí a gente está vendo a função do adjunto adnominal, de especificar, determinar, caracterizar, modificar o sentido da palavra mulheres. O N, a letra N, representando aí os numerais. Vi 2 mulheres ontem. Olha aqui o numeral funcionando como adjunto adnominal do termo mulheres. E por último, o A, representando artigos. Os meninos chegaram. Então, esse os está aqui acompanhando o núcleo do sujeito, que é meninos, representado aí por um substantivo. Então, para vocês não esquecerem as 5 classes, nós temos aí a palavra plana. P, pronome adjetivo. L, locuções adjetivas. A, adjetivos. N, numerais. E A, artigos. Foi bom? Foi boa essa dica? Acredito que sim, né? Então, percebam aqui que o adjunto adnominal ele está sempre ao lado do substantivo. Eu fui mostrando para vocês aí durante a análise, certo? E temos aqui mais exemplos para vocês perceberem como é fácil esse conteúdo. Dá uma olhada nessa oração. Aquela casa branca foi vendida. Galerinha, sujeito, aquela casa branca. Percebam que ele está sendo representado por 3 palavras. Aquela, casa e branca. Qual seria o núcleo do meu sujeito? Casa, né? Eu tenho 2 palavras acompanhando esse núcleo. Eu tenho aquela e eu tenho branca. Eles estão aqui especificando, determinando que casa é aquela, modificando o sentido de casa. E percebam qual é a classe gramatical. Aquela. Pronome adjetivo, ó, tá acompanhando o núcleo, o sujeito aqui, o substantivo, tá acompanhando o substantivo. Branca faz parte de qual classe gramatical? Isso mesmo, adjetivo. Tá dando uma característica para casa. Pronome adjetivo e adjetivo na sintaxe fazem o papel de quê? De adjunto adnominal. Tá certo? Então aqui, ó, nós temos 2 adjuntos adnominais, estão juntos do nome casa. Pode ser retirado da oração? Pode. Casa foi vendida.
Mas vocês percebam que quando eu tenho a presença do adjunto, o sentido fica mais completo, né? Fica mais determinado. Então é para isso que o adjunto adnominal funciona, para ir ali aumentando, ampliando o sentido daquela palavra, o significado daquela palavra ali. Tá especificando, não foi qualquer casa que foi vendida, foi aquela e foi a Casa Branca. Certo? Vamos para mais exemplos? Olha só. Aqui nós temos: minhas 4 amigas de escola prepararam tudo para a festa. E aí, sujeito? Minhas 4 amigas de escola. Eu tenho aqui, ó, qual é o núcleo? Amigas. Amigas é o meu núcleo do sujeito. Então, minhas 4 e de escola estão aqui especificando, determinando, caracterizando, modificando o sentido da palavra amigas, o sentido do núcleo, representado por um substantivo, tá? Então, aqui é o núcleo do meu sujeito. Minhas é um pronome adjetivo, 4, numeral, de escola, locução adjetiva. Então, dentro desse sujeito, eu tenho aí a presença de 3 adjuntos adnominais. Tá certo, turma? Vamos ver um próximo exemplo aí. Tá ficando fácil, não tá? Vai ficar mais fácil ainda. Roubaram o meu cavalo de raça. Primeiro, eu tenho aí um sujeito indeterminado, verbo na terceira pessoa do plural. Vamos retomar esse conteúdo? Não tenho aí referência de quem roubou, então eu tenho um sujeito indeterminado. Então, analisando todo o predicado, roubaram meu cavalo de raça. Até então, a gente estava vendo a adjunta adnominal no sujeito. Agora a gente vai ver o adjunta adnominal no predicado. Dá uma olhada aqui no verbo. Quem rouba, rouba algo. Verbo transitivo direto. Então, meu cavalo de raça é o meu objeto direto. Concordam? Galerinha, esse objeto direto, ele está sendo representado pela palavra meu, cavalo e de raça. Se a gente for analisar aqui, ó, a classe gramatical de meu, pronome adjetivo. Pronome adjetivo lá na palavrinha plana é adjunto adnominal? É adjunto adnominal. Cavalo. Cavalo é substantivo. Substantivo pode ser adjunto adnominal? Não, não, não. Cavalo vai ser meu núcleo. Então, o núcleo do objeto direto aqui, cavalo, tá bom? De raça, locução adjetiva. Locução adjetiva funciona como adjunto adnominal na sintaxe? Com certeza. Então, nós temos aqui, ó, cavalo como núcleo do meu objeto direto. Eu tenho meu como pronome adjetivo e de raça como locução adjetiva. Então, essas duas palavrinhas aqui, esses dois termos, vão exercer na sintaxe a função de adjunto adnominal. Eu poderia falar simplesmente assim, ó, roubaram cavalo. Roubaram meu cavalo. Roubaram meu cavalo de raça. Então, eu posso ir adicionando informações ao núcleo cavalo. Tá bom? Tá ficando fácil mais uma vez, né? Para por aqui não. A gente tem mais exemplos para ficar mais claro ainda. Dá uma olhada aqui nessa oração. Quero comprar aquela casa. Sujeito desinencial aqui, eu, né? Quem quer comprar algo. Então, eu tenho aqui uma locução verbal que funciona como verbo transitivo direto. Aquela casa é o meu objeto direto. Qual é o núcleo? Aquela casa. Qual é a palavra mais importante? Casa. Percebam que é um substantivo, tá certo? Tem uma palavra aqui que está acompanhando esse núcleo. Então, se ele acompanha o núcleo, se ele acompanha um substantivo, ele está sendo um adjunto adnominal, está junto ao nome, está especificando. E aquela na morfologia vai exercer a função de quê? Qual vai ser o papel da palavra aquela? Pronome adjetivo, tá aí acompanhando, tá? Então, mais uma vez, pronome adjetivo funcionando aí como um adjunto adnominal. Está junto ao nome, está junto ao substantivo. Beleza, turma? Olha outro exemplo aqui, ó. 20 candidatos foram selecionados. Professora, já tá fácil, já consigo fazer sozinho. Analisa aí, então. 20 candidatos é o meu sujeito. Analisa. Mostra para mim onde é que tá o adjunto adnominal aí. Fácil, né?
Qual é o núcleo desse sujeito? Candidatos. Qual é a palavra que está acompanhando esse núcleo? 20. Então, se está acompanhando, está determinando, caracterizando e além do mais, 20 faz parte de qual classe gramatical? Numeral. E o numeral é, na sintaxe, um adjunto adnominal. Foi fácil essa, né? Adjunto adnominal. Então é isso, turminha. Eu espero que tenha ficado mais claro ainda esse conteúdo que eu tenho certeza que vocês já aprenderam. E aí, com essa aula, vocês vão poder intensificar um pouco mais os seus estudos e perceber que o adjunto adnominal não é nada difícil, tá? Basta a gente analisar a oração. Mas para isso, vou dar aquela mesma dica que eu dei no início do vídeo. Assistam quantas vezes forem necessários, pausem e façam as anotações de vocês. Assim vocês vão estar garantindo aí que vocês estão realmente entendendo. Combinado? Então, beijo! Até a próxima aula! Tchau, tchau!